Oi, tudo bem? Antes de começar, não se preocupe, estou aparecendo aqui sozinho, só para deixar o recadinho aí, que essa entrevista, esse bate-papo ficou bem legal, ficou muito show, vale a pena conferir, mas no finalzinho a gente teve um problema de captação do áudio e a gente não conseguiu resolver. Então, com muita tristeza, a gente se desculpa aqui com a Dani e com o Beto, que foram super gentis conosco, toparam participar com a gente. Mas confere até onde deu que foi bem show e boa parte da mensagem conseguiu ser transmitida e foi só mesmo o finalzinho, o encerramento que não rolou, tá bom? Então se cuidem aí e divirtam-se. Oi, eu sou o Wagner. Oi, eu sou a Grazi. Nesse vídeo a gente vai conversar com um casal de amigos muito queridos. Eu vou deixar que eles se apresentem e falem da história deles, para nós conhecermos. Boa noite. Eu sou a Dani, a Daniela. Eu sou o Beto. Somos pais de um menino lindo. E nós já conhecemos, né? Nós já... Suspeita pra falar. Somos bem suspeitos mesmo. A gente fica muito feliz de vocês terem aceitado o convite para bater um papo com a gente e compartilhar um pouco da história de vocês. Nós que agradecemos. E espero que possa ajudar, né, amor? Que possa transmitir para as pessoas um pouco de nossa experiência e identificar os caminhos corretos da vivência dentro do processo de adoção. Sim. É uma fantasia que muita gente não acredita, mas é maravilhoso. Mas vocês podem ter certeza que vocês vão contribuir muito nessa conversa. A gente fala que cada história é única, né? Cada vivência é única, nenhum processo é igual ao outro, nenhuma história é igual ao outro. Nossos filhos não vêm com as histórias umas iguais às outras. E quando a gente ouve uma, ouve outra, a gente só vai somando experiência, né? E é isso que a gente quer passar nesses vídeos que a gente tá conversando com o pessoal. Legal. Muito bom, muito bom. E como que a adoção entrou na vida de vocês? Vocês lembram do momento? Como que foi? Por favor, vai você. Bom, a gente sempre sonhou em ser pai. Pai e mãe. Pai e mãe. E depois de uma perda, né, de um bebê, dentro do meu coração, sempre assim, eu queria ser mãe, independente de como fosse, né? Eu nunca tive aquele sonho da barriga, do bebê, assim, eu vim para ser mãe. Só que no começo eu me preocupava porque eu achava assim, será que pode ser que ele queira muito, muito um filho bio, tal. E aí Desculpa, eu tô rindo por causa da participação especial. Mas pode deixar. Pode deixar, que é lindo. Ele quis saber o que estava acontecendo. Exatamente. Afinal de contas, elas também são uma adoção. Filhas, São filhas, né? E depois de uma longa conversa, né, eu sempre falo que ele sempre foi muito companheiro, porque eu me preocupava muito com ele, porque eu tinha isso muito, muito resolvido, eu sempre fui muito bem resolvida com isso. E aí chegamos nesse comum acordo, e aí, não, vamos atrás, vamos procurar. Só que assim, a gente não sabia nada, como fazer, onde ir. E até que, através de uma outra amiga minha que também adotou, nós ficamos sabendo, não, você tem que procurar um fórum e tal. E aí a gente foi na nossa comarca e demos entrada no processo. E assim, foi sempre emoção, sempre muita emoção. Eu sempre fui muito mais ansiosa do que ele. Eu não sei se isso é coisa de mulher, mas foi muito, muito assim, foi uma coisa muito bem decidida, muito bem resolvida.
entre tanto eu quanto ele. Então, assim, nós vamos ser pai e mãe do coração. Então, foi aí que começou tudo, que foi no ano de 2016. Eu acho importante salientar, assim, eu sempre tive essa opção dentro de mim, mas não com uma coisa concreta. Até então eu deixei a vida seguir, pensei que um dia pudesse ocorrer, mas sem qualquer investimento, sem qualquer pesquisa, nada, fosse natural. E aí, quando chegou essa sinergia de ideias entre eu e a Dani, vamos acreditar, vamos fazer, esse receio que ela tinha foi quebrado, para mim também não era um tabu. Né? E isso me ajudou muito, principalmente na etapa de compreensão do processo. Não sei se eu já posso entrar nesse mérito, posso começar a falar do cenário? Vocês querem falar algum outro tema? Não, vocês Legal. não. A gente está assistindo a história de vocês. Isso foi um ponto até engraçado, porque quando nós entramos no fórum, descobrimos o fórum, e isso para a gente, até que, mesmo a gente pesquisando, obtendo essa informação através de outras pessoas e tudo mais, pelo menos eu creio que para o nosso entendimento não houve dificuldade. A gata está dando um show aqui, você já viu. Deixa ela, amiga, deixa ela. Então, assim, isso até que não foi nenhum problema, porque à medida que você chega no fórum, eles te orientam de maneira correta, você segue o caminho que tem que ser seguido, você faz os procedimentos, ainda que pareçam inicialmente burocráticos, eu entendo que eles são necessários, porque você precisa realmente conseguir entender, vai tirar de uma família problemática para colocar em outra, não, então você precisa conhecer a família, etc, etc. Então essa parte do fórum, eu creio que a gente lidou muito bem, e eu vejo que é um tabu, né, muito grande para muitas pessoas. Aonde eu particularmente, e a Dani também, que nós já conversamos, concorda, e aí eu tomo a liberdade de falar em nome dos dois, o processo em si do entendimento da parte psicológica para com os pais. Eu não sei se eu posso fazer disso uma coisa generalizada, mas conosco foi assim. Nós temos um casal de amigos em Jundiaí que também está no processo de adoção e também tiveram barreiras e dificuldades quanto a isso. Há um histórico aparentemente muito complicado. E eu sei que há pais que pegam e devolvem, problemas familiares, acontece um monte de outras coisas. E eu faço uma comparação mais ou menos assim. Uma pessoa que namorou uma mulher ou um homem complexo e teve problemas com relacionamento, e aí você vai para um outro relacionamento que pode ser melhor que aquele, e você generaliza, traz os problemas anteriores para lá. Foi a sensação que a gente teve em relação ao processo. A psicóloga sempre muito retraída, sempre muito defensiva em relação a tudo que ela já passou e tem de históricos, e sem conhecer profundamente a vida. Então ela mais ou menos assim, cuidado, vocês vão fazer isso, vocês não podem fazer isso. Era como se fosse uma intimidação e não entendimento. Tá? É o que eu falei, eu não posso generalizar e falar que todos os processos são assim e que todas as psicólogas tratariam da mesma forma. Mas conosco aconteceu dessa maneira. E temos, como eu falei, um exemplo em Jundiaí que foi muito semelhante. Então, o que eu falo muito hoje, assim, e todo mundo que me pergunta, eu faço questão de comentar dessa maneira. Quando você for ao fórum, quando você for conversar com a psicóloga, quando você for passar pelas etapas, ou até participar de grupos como o grupo de adoção, enfim, não se preocupe muito, você que vai adotar, com os detalhes burocráticos das demoras e todas. Lógico que você precisa saber, é claro que você precisa saber, mas não se preocupe muito com isso. Procure se preocupar com o seu comportamento psicológico perante uma situação que você vai viver nova. Sim. Todas essas etapas que o fórum poderiam nos questionar e nos colocar como se fosse um problema gigantesco, para nós não foi. Nós lidamos com isso com muita facilidade. Né? E até a gente percebeu que chegou no momento que ela até chamou a gente de escolados, né? Vocês são escolados, né? Como se a gente tivesse... assim, vocês não deveriam saber tudo isso, como é que vocês sabem? E era uma coisa natural, faz parte do espetáculo. Né? Se a gente está interessado, a gente tem que se informar, e foi o que a gente fez. Agora, a parte que a gente está vivenciando hoje, ninguém nos deu suporte, a gente está aprendendo na raça, no peito e na raça. Que é, por exemplo, às vezes quando, que você tem que advertir o seu filho, né, de uma maneira gentil e educada para que ele não cometa um erro,
e quando você precisa divertir ele de uma maneira um pouco mais ríspida, não falo de brigar, de nada disso, mas um pouco mais firme, quanto isso te incomoda no comportamento, por exemplo, de se sentir culpado. Ninguém conversa isso com a gente, entendeu? Então, se você vai para uma reunião de grupo, isso não se fala, os pais não perguntam e as psicólogas também não questionam. Então, esses detalhes eu creio que são importantes e vale como dica para as outras famílias. Então, tentem não focar muito na etapa do processo, nos procedimentos, isso faz parte. Isso vai ocorrer, se tiver que demorar, vai demorar, se não tiver, não vai. Procure entender como é que será se você adotar uma criança mais nova e como será com uma criança mais velha. Tentar se preparar para o depois, né? Exatamente, se prepare para o depois. Porque isso vai ser o diferencial. Né? O nosso foco inicial, nós procurávamos uma criança menor, de uma faixa etária quase recém-nascida, que era para aquela coisa de mãe, pai, que legal, vamos realizar o sonho. E nós encontramos nosso filho e foi amor à primeira vista. Então tudo isso se perdeu. Né? Então assim, veja onde eu quero comparar. No diálogo inicial era assim, vocês têm que ir para uma adoção tardia, isso é importante, vocês têm que ver. Então era assim, meio que empurrado goela abaixo para nós. Isso ficou muito claro. Né? E a gente falou, não, a gente não quer. E quando a gente falou, não, a gente não quer, pareceu que não era possível, não é verdade. Achamos que iríamos ser até barrados. Tanto que a pessoa falou, eu não tenho por que não habilitar vocês, mas vocês precisam repensar. Exatamente. Né? Aconteceu a adoção tardia depois de um tempo. E por consequência. E porque nós, após um tempo, amadurecemos a ideia, né? Eu tinha aquela coisa que eu queria trocar fralda, da mamadeira, só que o tempo me fez ver que para eu ser mãe, eu não preciso trocar fralda e mamadeira, né? Que uma criança de 8 anos tem outra demanda, que é uma demanda diferente de um bebê, mas é uma demanda, né? Eu dou banho no meu filho, eu dou comida na boca dele, quando ele quer, né? Que ele tem, às vezes, os regressos dele, mamãe, me dá comida na boca, dou. Pai, vem me dar banho hoje. Ele toma banho sozinho, mas quando ele quer isso, a gente vai e faz. Mamãe, faz carinho para dormir. Vem... É assim. Então, assim, a demanda de uma criança de 8 é diferente de uma de 2, 3. Mas você demanda... É diferente, mas é a mesma coisa. Eu falei, eu não vou ser menos mãe porque eu não vou dar mamadeira, não vou trocar fralda. Isso que a Dani está falando é muito pertinente, porque esse preparo que eu acho que nós deveríamos ter tido. Né? Porque, assim, legal, você vai adotar uma criança mais velha, a gente gostaria que você fizesse isso porque é o grande gargalo que existe na lei, né? Né? Onde tem um monte de crianças com mais idade e as pessoas não conseguem adotar porque ficam com medo e receio. Só que nós, quando estamos dentro do processo de adoção, ninguém nos prepara para isso. Somos, sim, intimados entre aspas, né? Somos intimidados, né? Acho que também pode colocar entre aspas isso, porque, como eu falei, não dá para a gente generalizar. Pode ter sido 2 acasos. Né? Mas não é explicado para você, olha, vai ser legal por causa disso, você vai conseguir lidar. Ou, por exemplo, se você tiver mais idade, se você tiver com, por exemplo, 55 anos e adotar uma criança de 3, você vai ter uma defasagem na tua cabeça com a vida da criança na geração dela. Então essas coisas não são explicadas. A gente está aprendendo no peito e na raça. Estamos nos dando bem? Ótimo. Mas e se não fosse o contrário disso? Né? Então, eu entendo que seja muito válido, tanto os novos pais e mães e que vão começar, que vão adotar, se informarem disso, comecem a aprender o seu comportamento, comecem a fazer autocrítica para ver os seus defeitos, como é que você vai lidar com os seus defeitos quando seu filho te confrontar nisso, por exemplo. E Beto, eu achei fantástica a fala de você dessa questão do preparo. Da gente se preparar, porque é uma coisa que a gente fala isso muito lá no grupo, né, Dani? De usarem esse tempo de espera para se prepararem, para receberem seus filhos, né? Para escutarem outras histórias, saber a realidade, saber que vem crianças reais que exatamente, né? São crianças vem com uma bagagem muito triste, muito complicada. Quando a gente, às vezes, né, um dia falaram para mim, as pessoas romantizam a adoção. E realmente, porque são crianças que já passaram por N coisas, né?
Então, assim, às vezes a pessoa acha que vai vir aquela criança maravilhosa que vai estudar bonitinho, que vai fazer tudo. Não. Ela continua sendo maravilhosa, né? Sempre. Mas cheia de problemas, entre aspas. Sim. Também, e porque vem de históricos complicados. E qual que é a nossa missão? Estar preparado e comportamental, né, com equilíbrio emocional para poder lidar com isso. Para poder. Né? E aí eu volto a insistir na mesma tecla. Como é que você faz isso? Né? Como é que você trabalha isso? Você tem que se informar, você tem que fazer autocrítica, você tem que ler, porque você vai estar com o seu estresse do trabalho, você está com a tua rotina, você pegou o ônibus, às vezes ficou 1h30 dentro do ônibus lotado, você chega em casa cansado, querendo deitar e dormir, seu filho, pai, vamos brincar? Exatamente. E isso você só aprende na raça, ninguém explica para você, olha, você vai lá, dá uma relaxada ou fala isso para ele, para administrar, hoje não dá, ou vamos ver outra coisa, que você pode ver com ele deitado, assistindo um filme, você tem que aprender no peito e na raça. Então, volto a insistir, o processo de adoção, ele é mágico, ele é fantástico por tudo isso, mas essa orientação ela precisa ser melhorada, ao meu entendimento precisa ser melhorada. Os pais precisam ter esse trabalho psicológico nesse sentido, não de serem julgados, avaliados nesse ponto, mas se entender e educados no comportamental, de você poder enxergar quem é mais flexível, quem não é, quem tem dificuldade, quem tem uma carga mais complexa colocada à pressão, fazer dinâmicas de grupo, né, que te coloquem à pressão para ver como você lida, porque isso que vai ser o seu dia a dia, né? Isso vai ser a realidade, né? E esse acaba sendo o objetivo, um dos objetivos nossos com essa série de vídeos em celebração ao Dia Nacional da Adoção, é trazer essas histórias reais, é trazer o que vocês passam, porque lá atrás vocês de repente não tiveram acesso a isso, mas hoje alguém vai ter. E vai entender que tem muito tipo de preparação. E vai ajudar muita gente. Com certeza. Só para finalizar essa parte do tema, Wagner, você vê, eu por exemplo, eu estou trabalhando no home office, então se eu, por exemplo, deixar meu filho, e isso porque ele é bom, ele é um menino bacana, educado, tudo mais, mas se eu deixar ele sozinho na sala estudando, que a escola está fazendo EAD agora e eu ficar no quarto trabalhando, ele não vai focar, ele vai distrair, ele vai desenhar, ele não vai prestar atenção. Então eu tenho que colocar ele do meu lado, né? E aí ele, pai, o que é isso que eu não entendi? E tal. Aí você tem que parar o trabalho, você entende? Tudo isso vai te desgastando no final do dia. Com certeza. Qual é a preparação que nós temos antes para isso? Ninguém fala nada, você aprende no peito e na raça, né? E são coisas que acontecem, né? Umas perguntas que, pelo menos na idade dele, né? Aí você fala, caramba, né? Aí, assim, você tem que ir saindo e explicando. Aqui nós jogamos muito limpo com ele. Com tudo. Jogo limpo. Então, assim, ele é muito bonzinho. Então, assim, eu sempre falo que nós fomos premiados. Porque no grupo, né? No nosso grupo, a gente vê tanta história. E eu sempre falo, né, que eu sempre vou ser grata a vocês, porque tem muita coisa que aconteceu no dia a dia que eu li há 1 ano e meio atrás, há 2 anos atrás, e aí eu falava assim, eu sempre comento com ele, amor, a gente já viu isso lá no grupo Adoção, então a gente consegue por aí criar caminhos, e aí a gente lê, a gente tá sempre tentando se informar, mas assim, eu sempre falo, ele é muito bonzinho, né, pelo histórico que ele teve, ele é show de bola, e nós somos fantástico. Muito premiados com isso também, e isso que a Dani falou é muito importante também, porque, por exemplo, vocês dentro dos grupos, com a orientação que vocês fazem, e talvez outros grupos acabam ajudando mais do que a psicóloga lá dentro. E volto a frisar, acho que quero deixar isso claro para não parecer que eu estou falando contra, até porque trabalho com gestão de pessoas, né, e sei a importância do trabalho de um lado psicológico, né, de um psicólogo, de uma psicóloga. Mas dentro do trabalho do fórum, o que a gente viu foi isso, ou seja, o trabalho do grupo de adoção, do Adoção Brasil e outros demais que possam ter, ajudam muito mais, porque vocês estão vivendo no peito e na raça. É aquela coisa da pessoa que está na linha de frente e está falando, olha, acontece isso, de fato. Não aquilo que pode ser ou é uma perspectiva que é teórica de papel. É a realidade. É a realidade. E acho que agora também vale falar o lado, não que isso é um lado ruim da história, né, mas é um lado de melhoria. Os lados positivos é que é maravilhoso você ter um filho, transforma a tua vida, é uma companhia absurda de legal, entendeu? Você
deixa para lá valores de objeto, valores, me fugiu a palavra, mas Materiais? Materiais, perfeito, obrigado. Isso. Valores materiais você deixa para lá porque você passa a cuidar dele, você quer passar essas coisas para ele, né? Eu pego coisas assim, eu gosto de colecionar carrinho de ferro, né? Daqueles grandes, e estão na casa do meu pai, tudo numa vitrine e tal. Aí ele foi lá, gostou, eu me larguei, pega pra você, entendeu? Coisa que você chegasse pra mim e falasse, me vende, eu falo de jeito nenhum, entendeu? Então é assim. Lá atrás você falava Quebra assim, esse. ele só vai mexer quando tiver 18 anos. Isso assim. E você quer, porque você quer ver ele contente, você quer ver ele feliz, e o que importa é a alegria dele, né? Seja dele, dela, para quem tem filha, e isso é legal. E esse quebra, você muda muito, né? A gente ouvia falar, né, amor, que você sendo pai, sendo mãe, muda muito a sua história, e é verdade, muda demais, assim. Você chega a ter uma ascensão, uma evolução espiritual, emocional, tudo, em todos os aspectos. Os valores mudam. E no nosso caso, como foi a adoção tardia, isso foi ainda mais gostoso, pelo menos ao nosso entendimento. Não sei como seria uma criança menor também, né? Mas porque a conexão de ideia bate muito, né? Então eu no meu caso, papel de homem, conversando com um menino, muito das coisas falam. Então eu quero mostrar, vem aqui ouvir um rock and roll comigo, tal. Então virou um companheiro, um amigo, né? Isso é muito legal. É muito parceiro. Então você se completa, né, de uma maneira gigante. Então, por mais que tenha essas dificuldades, barreiras que a gente falou, vale a pena. A evolução é fantástica. Vá ser pai, vai ser mãe, que é muito bom, seja de uma criança com uma idade menor, seja tardia, não tenha medo de fazer, vale muito a pena. E assim, casos ruins existem, problemas existem, como em tudo na vida, né? E isso faz parte. Você sobe e desce, e o filho vai ser uma alegria, vai ensinar você. E como vocês disseram lá para trás, assim, o importante de tudo é você se respeitar e respeitar a sua capacidade naquele momento. Pode ser que ela venha amadurecer e você mude a ideia lá na frente. A gente está falando na questão do perfil, né? Então, se você acha que está preparado para uma criança menor, ok, não tem nada de errado nisso. Se você está preparado para uma criança mais velha, uma criança com mais idade, também não tem nada de errado disso, mas você tem que ser honesto consigo mesmo. Você tem que ser honesto. O casal tem que estar honesto. Quem estiver voltando para, se vier uma interferência externa, falar, não, gente, porque a gente passou por algo parecido, perguntando se a gente queria mudar o perfil, porque nós ficamos 2 anos na fila de espera, aí teve que renovar o processo, né? E aí a gente foi questionado, vocês não querem mudar o perfil? Porque vai demorar. A gente tá nesse perfil, é o que a gente quer. É o que a gente entendeu que vai suportar. Vai demorar, tudo bem, vai demorar, eu tô ciente. A gente espera o tempo que for necessário. Muito bom, é exatamente isso daí. Eu não sei se eu consegui ser claro com as coisas que eu falei anteriormente, mas o ponto que você falou é exatamente isso. Olha, tá aqui o papel, você vai escolher o perfil, conversem, definam. Aí você leva para casa ou preenche lá, enfim, você vai escolher o perfil que você deseja, junto do casal. E quando chegar lá, ficam tentando, muda aí, você não quer mudar, então não é nossa participação, né? Tem que ser nossa e temos que escolher. Não temos que decidir. Porque a gente está pronto para lidar, que foi perfeito o que você falou, é isso aí. E isso pode mudar. Até para que isso tudo dê certo. Você seja uma adoção monoparental, adoção do casal, isso tem que estar muito bem alinhado para dar certo lá na frente. Sim. Exatamente. Tanto que, assim, nós demoramos 2 anos para vamos mudar o perfil? Vamos. Isso. E aí aconteceu, né? Mudou. Só que passaram 2 anos até nós entendermos que pra gente, naquele momento, a gente poderia alterar o perfil e ia caber uma criança maior. Vocês estavam preparados. Hoje a gente continua na fila. E hoje, assim, hoje, nosso perfil hoje é uma criança grande. Eu continuo, quando acontecer, quando os pequenininhos, quando vier, são tardia.
Foi uma experiência maravilhosa. E hoje tem outra coisa, né, amor? A decisão não é só nossa, né? A decisão é em Agora três, né? ele quer um irmão, ele não quer uma menina. Ele falou que ele quer um irmão. Então isso é muito legal. Sim, Agora a decisão é em três, então... eu ia falar exatamente isso. Não é uma decisão mais a dois. Né? É uma decisão... Agora eu sempre falo pra ele, você é o rei da casa, você acabou de chegar, fazem 1 ano e 5 meses só, então fica tranquilo. Então, Mas a eu só impressão queria é que fazer uma... desde sempre, né, amiga? Sim. Com certeza. E eu só quero fazer um adendo dessa parte da equipe técnica. A equipe técnica de onde buscamos o nosso filho verdade. nos pegou no colo. Isso é verdade, é bem lembrado. Então, assim, para você ver que não dá para generalizar. Somos amigos até hoje. Isso mesmo. Ficamos amigos, assim, de chamá-los para vir na nossa casa, tanto a psicóloga quanto o assistente social. Eles foram... Não tenho o que falar deles, eles foram maravilhosos. Muito bom, Dani. Você fala, é muito importante isso. Por isso que eu falei de não generalizar e acabei esquecendo de completar, e a Dani foi ótima em lembrar isso. O local, né, de onde o nosso filho veio, a equipe do abrigo, o fórum, tudo. Completamente diferente, e assim, tudo isso que eu falei para vocês que nós vivenciamos nesse período todo, eles foram completamente o oposto. Companheiros, comunicação assertiva, explicação de detalhes para você entender, tudo. Compreensão completa, nada de coisas vagas ou intimidações. É isso e confiança, olho no olho, tudo olho no olho. Então, assim, por isso que é importante frisar novamente, não dá para generalizar. Tá? O processo teve todas essas dificuldades que eu já falei. Agora, a parte final, que foi num fórum diferente, com pessoas diferentes, foi show. Tanto que é o que a Dani falou, somos amigos até hoje, conversamos até hoje, porque e se precisamos de qualquer orientação com isso, a gente busca também. Chamamos ela, a psicóloga que nos atende, de prontidão. Tanto que, assim, a nossa aproximação com o nosso filho foi segunda, terça e quarta. 3 dias. 3 dias a gente foi buscar, se conectou, deu sinergia. Nós fomos, não sabíamos se voltaríamos com ele. Época de Natal, eu desesperada, porque eu não me cabia eu ir até ele e eu voltar sem ele. Aquilo para mim foi assim. Só que foi muita sinergia, tanto com ele quanto com a equipe. Então, assim, nós conversamos muito antes por telefone. Eu falava com a assistente social. Né? Não entendi, Vá. Já houve uma preparação antes, né? Já foi feito um trabalho antes pelo setor técnico, né? Com ele. Então, achei muito legal. A Dani está falando da aproximação, 3 dias ela foi física, né? Sim. Porque antes já tinham sido feitos contatos por vídeo. Foi áudio, vídeo, que mandava. Então a psicóloga foi nos aproximando dele, mostrou nossa fotos do quarto dele. Houve uma aproximação anterior para depois ter a física. Aí já estava todo mundo apaixonado, aí não tem jeito. Gente, eu imagino a ansiedade de vocês nessa questão de assim, se falarem por telefone e a vontade de ir logo para abraçar, beijar, agarrar pessoalmente. Nossa. Eu pensava assim, eu não vou conseguir voltar sem ele. Eu não vou. E eu estava trabalhando, era época de Natal, tudo. E, olha, foi assim, eu acho que Deus colocou tudo assim tão perfeito que o dia que a gente chegou lá, ele pode ir pro hotel com vocês. Aí eu falei, caramba! E aí foi muito lindo, nós ganhamos presente. Ele foi presenteado no hotel, porque a gente contou. Porque assim, imagina, chegou eu e o Bé no hotel. Aí a gente saiu, aí a gente explicou pra moça, nós vamos voltar com uma criança. Imaginei. Nos dias de hoje é super complicado, né? E aí a gente realmente voltou com ele e passamos 2 dias assim maravilhosos, com piscina e fomos comprar coisas e roupas, né? Porque aí você fica meio desesperado, você quer... É doideira.
E aí, quando foi para voltar, a gente falou, será? E aí a gente teve a notícia, vocês vão levar ele e a guarda. Nossa. Assim, eu quase caí de costa, né? Porque eu imaginava que eles iam falar, não, vocês vão voltar, daqui 2 semanas, ou no Natal vocês voltam, mas nada. Foi, assim, muito, muito, muito fantástico. Então a gente volta a citar o fato, né, de que, de novo, vou ser repetitivo, redundante, mas é importante. Não, a gente dá para generalizar. Lá, a aproximação foi feita de uma forma diferente, mais positiva, Foi. E a relação foi muito próxima. Então, lógico, quebrou-se tudo aquilo que a gente tinha anteriormente, facilitou toda a vida. E por isso que a gente acha mais ainda que tem que se mudar um pouco a maneira de se fazer. Não é uma crítica destrutiva à parte psicológica, é o processo, mas construtiva, para que converse a relação comportamental humana mesmo, para que você se aproxime da criança, tudo o resto, parte do processo, essas dúvidas o fórum pode tirar, né? Não é necessário a psicóloga explicar mais, né? E acho que mostrar, sim, o histórico anterior, olha, como é que você lidaria com isso? Essa criança apanhou muito, e se ela gritar com você, ficar, olha, como é que você vai fazer? Você vai bater também? É perguntar esse tipo de coisa, olho no olho, para que você possa entender e saber como lidar, né? E aí você vai ver se a pessoa tem ou não tem habilidades. Então, como eu falei, mesmo sendo redundante, eu acho que é o ponto principal a se pegar e que os pais e mães aí que vão ver o vídeo têm que focar, faça autocríticas, procure melhorar a si próprio para poder cuidar do filho. Vai ser muito mais fácil do que você tentar descobrir outras coisas do processo. Sim, e curioso disso que vocês falaram agora dessa preparação, porque nessa série de vídeos nós conversamos também com um casal, e elas disseram que nessa preparação, nas entrevistas com o setor técnico, foi dado uma lição de casa para se fazer, e tinha situações do dia a dia, como por exemplo assim, se de repente seu filho sofreu uma agressão na escola, qual é o seu tipo de reação? Sensacional. Isso então, realmente varia de vara para vara, de setor para setor, né? Então tem setores, e ela falou assim, mas é uma particularidade dali, porque as profissionais já tinham uma experiência maior e traziam situações reais de família, não só por ter sido uma criança através da adoção ou não. São situações que crianças passam. O seu filho de repente vai brigar com um amiguinho na escola, ou então sofreu uma agressão, ou então brincando machucou alguém sem querer, ou tem aquela questão, mas sumiu uma borracha do amiguinho, e estão acusando o seu filho. Como que isso tudo se conversa e se desenrola, né? Então é bem bacana essa questão, que elas tiveram essa lição de casa para fazer. Muito bom, perfeito. Eu fico feliz em saber isso. Esse depoimento é ótimo, porque eu fico contente em entender que varia de vara para vara. O ideal seria que todos trabalhassem unificados. Mas se já tem gente trabalhando do jeito que nós entendemos como assertivo e a maneira que vai te educar a ser pai e mãe, ótimo, sensacional. E é isso mesmo. Esses bons exemplos que eles sejam replicados, né? E nosso entendimento tem que ser assim, pelo menos em nossa opinião. Sim. É aí que você vai realmente ver a vida, vai enxergar como tem que ser, né? Porque na realidade, né, a teoria é uma coisa. Você citou esse negócio da escola, eu sempre pensava, se algum dia o meu filho brigar na escola, ou se ele apanhar, eu vou lá, eu vou quebrar o pau, Não. O meu filho já brigou na escola. E aí, que eu queria, né, ir lá e, né, você fica louca. Mas não. Por que você brigou? Né? Então muda, é muito diferente da prática. É muito diferente. O que você fez? Por que a fulana fez isso? Né? Aí você vai entender. Então, assim, a prática é muito diferente da teoria. Então você tem que ter preparado. E assim, isso ninguém me falou. Eu achei que o meu sangue ia ferver quando acontecesse isso, eu ia ficar. Não. Eu falei, não, eu tenho que ser ponderada e entender o porquê que ele tomou uma lancheirada, entendeu? Que é coisa que acontece. Sim, acontece. E são coisas às vezes que ele não gerou, né? Porque tava na bagunça, e aí fica junto na bagunça, aí um joga a lancheira no outro, e aí? Eu não vou lá chegar e fazer barrar, né? Então, assim, é isso que você tem que... No dia a dia você aprende a ter esse equilíbrio. Ser mãe e pai é um aprendizado diário, não tem como.
Não tem como. Então, adote, vocês que estão aí vendo o vídeo, vocês que vão ver agora, depois, sei lá, mas adota que é muito vale bom, muito é a muito pena, bom. É E não muito adota um só amor. não, adota uns 50. Aí Ele disse que quer 5. Então é bom que tá no comecinho ainda, a gente vai curtir pra caramba. Vocês vão pro terceiro? Pelo menos por enquanto a gente Falta não tempo, tá pensando. amiga. Falta muito tempo. É muito bom, é muito prazeroso. Não, essa parte essa parte é deliciosa. Não A tem- parte da gente ver É muito eles bom. se desenvolvendo, eles crescendo, eles trazendo. E a gente crescendo junto, como o Beto disse, você disse, a gente crescendo junto com eles. Né? É uma troca, né? Isso, eu não sei se a gente tem tempo suficiente, eu queria falar mais uma coisa, dá para comentar? Tem espaço? Claro, claro. Legal. É uma coisa muito boa também, que eu entendi o ponto de vista que foi colocado para a gente quando a gente entrou com o processo. Isso é compreensível, né? Que se fala do negócio que até a Dani citou no início, de fantasiar, fazer aquela coisa mágica e tal. Eu tenho uma visão um pouquinho diferente. Eu entendo o que o fórum e a parte psicológica propõe para que você não gere expectativas demais e aí sofra com isso e não crie ansiedade. Isso é muito compreensível para mim e está correto, ao meu entendimento. Mas existe um outro lado para quem consegue trabalhar o equilíbrio emocional que vale muito a pena fazer isso. Né? A gente comprava as coisas, a gente viajava, trazia uma blusinha para ele, mesmo não sabendo, né, como ia ser e tudo mais do local que a gente foi viajar. Né? A gente teve que reformular o quarto. A gente só sabia que era menino. Então a gente ia comprando coisas. Olha que legal isso aqui de super-herói, vamos levar. Isso é muito gostoso. Né? Então, assim, às vezes a gente escuta que isso tem que ser privado, ponderar de esperar a criança vir. Não, faça assim, é bom pra caramba. Isso, eu acho que é muito particular e de cada um, né? Porque fomos orientados a não comprar nada. O quarto realmente foi uma das últimas coisas que a gente fez. Mas, assim, eu sempre gostei de comprar. Então, assim, a gente comprava coisa, roupa, brinquedo. Só que aí, a gente sempre brinca, né? Tem a Nath, a mãe do bem, do nosso grupo, e ela fala que Deus multiplicou o tamanho do nosso filho. E realmente Deus multiplicou. Porque ele veio extra G calçando quase 40. Então, assim, mais ou menos isso. Aquele então, sapatinho assim, não serviu. quase tudo que nós tínhamos, óbvio que não ia servir para ele. Então, ele ganhou muita coisa, e aí nós fomos comprando. Mas, assim, é de cada um. E eu acho que essa pessoa tem... Porque, assim, a espera... Agora eu vou falar só um pouquinho da parte da espera, que para mim era mais angustiante. Eu acho que o Belly lidava melhor com isso. Eu sofria, porque chegava às vezes Dia das Mães, e aquilo assim me machucava muito. Então eu falava, caramba, né? Quanto tempo, às vezes dias de frio, eu falava, será que meu filho está coberto? Será que ele tá dormindo sozinho? Então, assim, eu sempre fui mais, assim, o meu emocional foi mais meio complicado nessa espera. Então, assim, eu lia, eu ficava muito no grupo, né, que agora não dá mais muito tempo de ficar. Então, agora não tem mais muito tempo. Então, essa parte da espera. Então, quando eu ficava muito angustiada, eu ia ou pro shopping e eu tinha que comprar. Eu comprava. Descompensadamente, assim, comprava tênis, comprava roupa, comprava brinquedo. Eu fazia a lista, falava assim, eu compro uma roupa, uma camisa e um disco pra mim. Então, assim... Cativa que ia pra ele. Cada um... eu lia muito, eu assistia programas, o programa Histórias de Adoção, e chorava. E aí ele olhava pra mim e ele falava, para, você tá se torturando. Mas aquilo me fazia bem. Cada um é cada um. Então, assim, essa parte da espera foi... Então vocês veem que é um paradoxo, né? Como eu falei, esse ponto, quando elas explicam para você não gerar essa expectativa para não sofrer, elas têm a razão, né? A Dani, ela ficava desse jeito, não ficava desequilibrada, nada, mas ela tinha essa ansiedade, tinha que descontar em alguma coisa que era comprando coisas já para
construir o cenário. Engraçado, Ter pais e amiga. mães que ficam ansiosos demais, e nisso podem até brigar entre si. Sim. Então é muito importante ter esse cuidado e ouvir. Mas existe outro lado, por exemplo, eu já lidava bem melhor com essa situação. Muito, muito bem. Pelo contrário, eu achava ótimo preencher, colocar um... vou colocar... É claro, e a gente que é pai, você começa a querer curtir muita coisa que você fazia, passar para ele, né? Eu vou colocar um pôster aqui, coloca assim, né? Mas tem que ver o gosto dele, né? Mas você vai querer curtir a situação. Né? Então, isso é bom, esse é o lado legal da adoção, porque você começa a viver o seu filho juntos. Tanto que uma parte do quarto dele a gente deixou meio que para ele, depois quando a gente realmente mudou tal, aí a gente só meio que deixou com cara de quarto de menino, né, tal, azul, mas aí o resto ele que escolheu, e como hoje, assim, ele troca, ele tem quadro, ele quer trocar, engraçado. então assim... É engraçado isso. Ele tem a personalidade dele, então ele quer mudar, ele gosta muito das coisas, o que é muito incrível é que ele tem muito a personalidade do Beto. É uma coisa assim, não, é fora da realidade. Ele fala coisas pra mim, tem hora que eu vejo o Beto falando comigo. Ele pega isso. É absurdo. Ele fala igualzinho o pai dele. Isso em 1 ano e 5 meses. E ele fala muito, ele tem muita coisa do Beto. Eu falo que é coisa de alma isso, porque é fantástico. Parceiraço. Eu estava falando naquela hora para vocês, né, de despertar, de evoluir, de você mudar a sua vida. Eu fazia uns 10 anos, acho, um pouquinho mais, que eu estava sedentário. Né? E eu andava de skate quando era moleque. E ele apaixonou aquele pai que era skate, nós damos um skate pra ele, eu acabei ganhando um skate de um amigo e voltei a andar de skate. Então isso pra mim foi demais, entendeu? Isso pra mim, então eu fico junto com ele ali curtindo, e eu voltei a me sentir bem, você volta, sai do sedentarismo, e é como se eu estivesse brincando com um colega, né? E é o meu filho. Né? É muito bom. Vocês estão criando memórias. É o que eu sempre falo, né? É verdade. E é muito gostoso. Assim, eu não estou em home office, né? Então eu ligo, né? 2 vezes por dia e tal. E aí ele fala, mãe, vem logo, eu tô com saudades. E aí a gente se bota seguidos um no outro aqui. E aí ele me chama. Aí ele fala assim pra mim, mãe, você é minha pombinha. Eu não aguento. Então, assim, a gente tem muita cumplicidade, assim, às vezes é até difícil a gente chamar a atenção dele, né? Às vezes a gente fala, ele é tão bonzinho, e óbvio que a gente tem que dar bronca, tem que pegar no pé, né? Porque senão tem hora que o barco desanda. Mas às vezes a gente fala, ele é tão bom que a gente fica, mas assim, é fantástico. E o amor... a primeira vez que eu vi a foto do meu filho, eu falei, esse menino é meu filho. É verdade. Ainda eu olhei e falei assim, eu vou pegar o joelho dele e vou pôr na Cândida. Porque ele tinha o joelho tão encardido, amiga. Você não tem noção. Era muito encardido o joelho dessa criança. Te juro. Ele falou pra mim, será? Eu falei, esse menino é nosso e eu vou pôr o joelho dele no Cândida. E assim, foi muito engraçado. Depois, quando a gente conheceu tudo, né? A gente contou pra ele. Contou pra ele. E uma das coisas, assim, na primeira semana, eu dava banho nele todo dia, passava creme, porque eu falava, eu vou limpar esse joelho, até esse joelho ficar decente. Mas é uma coisa que vocês vão levar e vai ser super divertido, engraçado. Lá na frente vão contar pros amigos, vai constrangê-lo. E é assim que a gente faz, né? E como é que tá a expectativa do segundo processo? Qual a diferença que vocês sentiram? Não em relação assim, a fora, a vocês, assim, a ansiedade, como é que tá? Ansiedade não há, você está muito mais tranquilo. É aquela situação. Desculpa, cortou, eu não vi que você estava continuando a falar, perdão, pode continuar, amigo. Não estava falando. Acho que deve ter dado um delay aqui pelo vídeo. O vídeo estava mostrando sua boca mexendo aí, se movimentando. Então, assim,
assim, não há ansiedade, porque agora a gente... Aquela coisa, né? Você conquistou o primeiro passo. Então agora você sabe como funciona, então você consegue lidar melhor com tudo que vem. Né? Então não gera, está se fluindo naturalmente. Da parte do fórum, continua igual, ou seja, ao meu entendimento, falta comunicação. Eu sei que eu sou crítico quando eu falo isso, mas falta comunicação. Se você não vai atrás, claro, existe muita gente também, né? Eu estou falando de São Paulo, que é uma cidade enorme, sim. Mas talvez se você tivesse alguma coisa para se comunicar mais fácil, e uma linguagem não jurídica, porque o fórum te dá lá uma senha para você acompanhar seu processo e tal, mas você tem linguagem jurídica, né? Eu tenho amigos na área, tenho um pouco de conhecimento, então eu consigo lidar um pouco melhor com isso. Mas e aquela pessoa que mora numa comunidade e tal, que não tem acesso a nada disso, ele vai ler lá assim, a petição, número tal, está na vara X para salientação e observação do juiz. É uma interrogação, né? Então falta essa comunicação mais próxima. Olha, você está há 4 anos no processo, você deseja renovar? Algumas perguntas assim. E não é uma coisa difícil de fazer, qualquer TI aí faria isso para o governo brincando. Né? É uma coisa de desenvolver. Mas não sei se há intenção, se há essa observação, enfim, já uma outra seara para a gente estudar aí. Mas, e falta isso. Então, essa falta de comunicação no fórum ainda existe. Se a gente não, passando pandemia, se a gente não for lá saber como está o processo... porque agora, inclusive, o nosso tem que ser renovado agora. É isso aí. Se eu não me engano, acho que é em agosto agora. Então, assim, antes eu ia lá, tipo, uma vez por mês eu ia lá. Era mais ou menos assim, ó, tô aqui, tá? Eu ia lá mesmo. Eu tinha o acompanhamento pela internet, mas eu ia lá. Porque às vezes mudava alguma coisa, aí a gente... Eu dava essa desculpa e ia lá, falava, e aí, como que tá? Eu ia, não. Vocês entendem que, assim, se você não corre atrás, que faz parte, você tem que correr sim, mas se você não corre atrás de uma maneira mais ativa, não. Está lá, simplesmente está lá, entendeu? E não tem um monte de criança querendo ser adotada, precisando ser adotada, pais e mães querendo, e se você tem que cavar o negócio, né? Fazer a busca ativa, correr atrás. Se você não cava, você não consegue, não vem naturalmente. E isso talvez é uma melhoria que precisa ser feita. Né? E aí, respondendo mais profundamente a pergunta de vocês, a gente está deixando fluir isso, para nós vermos o que vai ser e quando acontecer. A partir do momento que a gente entender